E aí galera, tudo bem? Estamos de volta aí com a nossa série Atualidades. Primeiramente eu pensei em falar nesse vídeo sobre o filme A Cabana, que está aí nos cinemas aí, está sendo um grande sucesso principalmente entre os cristãos, mas eu vi a necessidade de falar sobre um outro tema que está sendo mais falado aí nos últimos dias e que formam, como eu disse aí num grupo de WhatsApp, uma coincidência sinistra. Não é? Nós temos aí, apareceu aí na Netflix, uma série que está fazendo muito sucesso, eu acabei de assistir ela semana passada, que é 13 Reasons Why, que trata do tema de suicídio, e apareceu nas últimas semanas também o Jogo da Baleia Azul, que leva adolescentes a suicídio. Nós já temos casos aí no Brasil de adolescentes que tiraram a vida por causa de seguir as regras desse jogo. Então essas duas coisas que apareceram aí formam uma coincidência sinistra, não é? Um abordando o tema suicídio e o outro incentivando adolescentes e jovens a praticarem suicídio. Então quero começar falando primeiro sobre essa série que para mim é muito boa, é uma das melhores séries aí que apareceram para mim desde Stranger Things, mas que por outro lado é muito perigosa também. Eu não falo para pessoas que estão passando por depressão ou com problemas graves para assistirem ela, mas ela aborda esse assunto do suicídio e outros assuntos de forma assim, bem realista, né, e bem interessante e bem impactante, inclusive. Então, vou falar um pouco primeiro sobre a série, sem procurar dar spoilers. Tudo que eu vou falar aqui, a maioria das coisas você já vai perceber se você assistiu o primeiro capítulo. Então, a série ela tem 13 capítulos e se trata, ela é a história de um livro, né, um livro aí que tinha, eu nem sabia que existia esse livro, só comecei a saber depois que assisti a série. Então a série tem 13 capítulos que trata a história de uma menina que tira a vida, e ela já fala isso no capítulo 1, e ela grava 13 fitas contando o porquê que ela tirou a sua vida. E os 13 porquês, na verdade, são pessoas que contribuíram para que ela entrasse em depressão e para que no final ela achasse que não havia mais solução para a vida dela. Então quero falar, como eu disse que não vou dar spoilers nem contar a série, eu vou falar de alguns temas que é tratado que eu achei bem importantes. O primeiro deles é o que eu chamo de objetificação da mulher, da menina, né? Nem sei se existe essa palavra, mas se não existe eu criei ela. Na série você vai ver que ela começa a ser tratada como um objeto sexual. Que a partir de um fato que acontece já no primeiro capítulo, os homens da escola começam a tratar ela não como uma pessoa mais, mas como um objeto sexual que deveria ser usado, que servia só para o prazer deles. Só o principal da série que ama ela de verdade não vê ela dessa forma. Mas esse tema é muito interessante e muito impactante porque ele faz parte da nossa cultura. Muitas vezes as pessoas olham as mulheres, as meninas como objetos e não como pessoas e tratam elas como se fosse sim, né? Como se fosse para satisfação do seu prazer. Isso é uma reclamação das feministas hoje em dia. Não digo que o feminismo seja um movimento correto, mas é uma reclamação correta, uma reclamação certa. Mulheres não são objetos, mulheres são pessoas. E nós não devemos ver elas assim. Todo mundo na escola já passou por isso, né? Olha lá aquela menina, é piranha, é galinha, né? Aí você olha para ela de como se ela fosse uma galinha mesmo, como se fosse algo a ser usado. E na verdade não é assim. Toda mulher, toda menina, ela é uma pessoa, uma criação de Deus, um ser que tem alma, que tem emoções, que tem sentimentos. E você tratar uma menina, mesmo que ela seja talvez aí
uma safada aí, desculpa a palavra, né, que gosta de ficar, que gosta dessas coisas assim, né, ela não deixa de ser uma pessoa, e como cristão, se você for um cristão, você deve tratá-la como uma pessoa. Então, a objetificação da personagem principal em 13 Reasons Why é o começo que leva ela ao fim trágico. Em segundo lugar, eu queria falar sobre a cultura do bullying sem limites. Todo mundo sabe do problema do bullying hoje em dia, e o bullying afeta algumas pessoas. E o bullying sem limites pode levar uma pessoa à depressão, pode trazer problemas sérios para uma pessoa. Por que eu falo? Eu falo bullying sem limites. Porque o bullying, na escola ou na faculdade, todo mundo faz bullying, todo mundo recebe bullying. Mas quando ele passa a ser sem limites, quando ele é feito de forma maldosa, quando ele é feito de forma a não ter misericórdia da pessoa, não importar com os sentimentos das pessoas, ele é prejudicial, ele é maligno, ele é maléfico, sim. Então temos que tomar cuidado com isso. Em terceiro lugar, o problema de fazer mal a alguém. É um tema sério também. Às vezes a gente faz mal a alguém, magoa uma pessoa e não se importa com isso. Mas a pessoa que foi magoada se importa. Ela guarda ressentimento ou não, ou ela pode ficar triste. Então, quando a gente faz mal a alguém, a gente deve procurar discernir isso e pedir perdão e consertar e falar que não é bem assim as coisas. Então, quando a gente faz mal a alguém, é um problema, sim, nós temos que resolver isso. A Bíblia fala para nós fazermos bem às pessoas e não mal. O desajuste familiar é outro tema da série, né? Pais que não conhecem os seus filhos direito, filhos que não conhecem os seus pais direito, falta de conversa, falta de comunicação, não é? Que leva a personagem também a entristecer com isso. Outro tema, fugir e esconder os erros. Se você assistir a série, você vai ver que muitas pessoas cometeram erros ali e a maioria delas quis esconder o seu erro. E isso é importante também, porque quando a gente esconde os nossos erros, isso perturba a nossa mente. Isso nos leva a ter um desajuste, isso pode provocar vícios, pode provocar tristeza, pode provocar depressão, pode provocar todo tipo de coisa. Agressividade, que é o que a gente nota na série. E por último, o suicídio como última opção, que é tratado na série. E a série quer deixar claro que o suicídio não é e não deve ser uma opção. Tá? Tem um capítulo depois da série que os diretores e os autores da série tratam sobre isso, sobre esse ponto de que o suicídio não deve ser uma opção. Então, apesar que a série mostra um suicídio no final de forma bem chocante, de forma bem impactante, mas não é uma opção nunca. É isso que eu quero falar aqui. Por quê? Porque existe um Deus que nos ama, existe um Deus que tem misericórdia de nós e existe um Deus que quer nos livrar, que quer nos salvar nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Então, se houvesse um cristão na série, que não existe, porque a série quer retratar justamente isso, uma sociedade sem Deus, um grupo sem Deus e o que ele provoca na vida das pessoas. Se houvesse um cristão ali, ele poderia falar para a personagem principal, para Hannah, que Deus existe, que Deus estava interessado nela e que apesar de todo o trauma que ela passa durante a história, ela podia ainda ser salva emocionalmente, podia ainda encontrar outra opção a não ser o suicídio. Então, aí, passando da série para essa coincidência que nós tivemos aí com o aparecimento desse jogo, né, o jogo da baleia azul, que dizem ter aparecido lá na Rússia, pessoas por trás desses grupos de WhatsApp, pessoas por trás desse grupo de Facebook, têm levado adolescentes a jogar um jogo maligno que eles têm que se automutilar de 50 tarefas. Parece que são 50 tarefas, que a última tarefa é o suicídio. São pessoas que estão por trás desse jogo que com certeza não têm a coragem de suicidar. Então, em primeiro lugar, nós temos que discernir isso. Isso é crime. A polícia está investigando aqui no Brasil e em outros lugares no mundo, então é crime. Pessoas que
aliciam jovens, que aliciam adolescentes a fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente vê no jogo da baleia azul, que há muitos adolescentes desajustados, em famílias desajustadas, que estão sofrendo, que estão passando por momentos difíceis, que acabam sendo atraídos por isso, achando que isso vai trazer um alívio para ele, que vai trazer um alívio para a família dele, de forma em geral. E outra coisa que tem acontecido, e eu falo isso com tristeza, é a insensibilidade de alguns cristãos que estão divulgando mensagens no WhatsApp de zoação, de chacota com os adolescentes, como se eles nunca tivessem sido adolescentes. Todo mundo que foi adolescente sabe das crises que passa, do bullying que sofre, de como é difícil algumas vezes se ajustar na sociedade, encontrar o seu caminho. Então não é fazendo zoação, fazendo chacota que nós vamos ajudar. Que precisamos falar sobre esse tema, saber que pessoas estão agora pensando em tirar a própria vida, mas falar para elas que não precisa, que Jesus é a salvação, que Deus está disposto a estender as mãos, e se encontrarmos adolescentes, jovens que estão nesse jogo, que estão passando por isso, nós devemos estender a mão para ele, entender os problemas deles, saber do que eles estão passando e apontar outro caminho, apontar uma outra direção para eles. Beleza? Então era isso que eu queria comentar sobre essas coisas aí que estão acontecendo. E no próximo vídeo a gente vai estar então falando sobre o filme A Cabana, que também é derivado de um livro sobre algumas coisas boas e algumas heresias contidas ali. Ok? Muito obrigado. Então até a próxima. Deus abençoe a cada um.